Oi gente, tudo bem? Eu sei que a gente deu uma atrasada, que vocês já deviam estar pensando que não ia ter esse vídeo de leituras de maio, mas vocês estão enganados. Maio pra mim foi um mês bem corrido na vida mesmo e bem enrolado nessa questão da leitura, então eu não sei se foi tão proveitoso assim, mas eu vim contar pra vocês tudo que eu li durante o mês. Até rimou, né? No meu último vídeo de leituras do mês, eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei que eu tinha lido o livro Todo Dia, do David Levitan. Essa foi a minha última leitura daquele mês, então eu quis continuar com a sequência, que é o Outro Dia, do mesmo autor. Então essa foi a minha primeira leitura de maio, que foi complementando a leitura do mês anterior. Pra quem não conhece ou não se lembra, eu vou dar uma breve resumida, porque não tem como falar do segundo livro sem falar do primeiro. E ele conta a história do A, que é um personagem que não é definido como menina ou como menino, ele é simplesmente uma pessoa, e essa definição é complicada porque ele não tem um corpo físico, ele habita o corpo de várias pessoas, cada dia diferente, ele acorda no corpo de uma pessoa diferente e ele se conhece como A. Então, essa pessoa chamada A, que cada dia acorda no corpo de uma pessoa diferente, criou várias regrinhas pra conseguir viver de boa dessa forma meio esquisita. Até que um dia, aleatório na vida dele, ele conhece a Rhiannon, que é quem vai narrar esse próximo livro. Em outro dia, a Rhiannon conta a mesma história que o A contava, só que agora é tudo pelo ponto de vista dela, então a gente vai conhecer a história dela. Os dois livros são muito amorzinho e muito interessantes, porque eles falam sobre uma história totalmente inusitada e diferente. Embora eu tenha gostado muito de ver as coisas pelo ponto de vista da Rhiannon, eu também senti às vezes que as coisas ficavam um pouco repetitivas. Eu sei que isso também aconteceu porque eu li um livro seguido do outro, não botei nenhum livro diferente aí no meio, não dei uma pausa nem nada, mas isso acabou ficando meio repetitivo porque você via as mesmas cenas que você já conhecia, então você sabia o que ia acontecer. A diferença é que agora você estava vendo sobre uma perspectiva diferente, então ficava diferente, mas no fundo era mais ou menos a mesma coisa, não sei se deu pra vocês entenderem. Mesmo assim, isso não me incomodou muito, porque é um livro bem fácil e rápido de ler, e de qualquer forma você sempre ficava curioso pra saber o que ia acontecer no final. Lá no blog eu fiz uma resenha sobre Todo Dia e sobre o Outro Dia, então se vocês quiserem passar lá pra conferir melhor, com fotos e mais informações, o link tá aqui no box de informações. A minha segunda leitura do mês foi Como Ser Solteira, e esse era o livro que eu queria ler basicamente porque ia lançar um filme no cinema e eu fiquei curiosa com a história. Esse livro é um pouquinho diferente dos livros que eu costumo ler, porque além de ter personagens mais velhos na trama da história, ele também foi escrito para um público um pouco mais velho. Geralmente eu leio mais coisas de adolescentes, jovens adultos, então eu senti um pouco de diferença, assim, estranhei um pouco por conta disso. Como Ser Solteira vai contar a história da Julie, que é uma mulher de 38 anos e ela vive na cidade de Nova York. Lá ela tem algumas amigas que não se conhecem entre si. Na verdade elas até se conhecem, mas elas não são amigas, elas são amigas da Julie de lugares diferentes, e uma bela noite uma delas fica solteira, ela termina o casamento e ela decide que quer sair com a Julie, com as amigas solteiras dela. Então a Julie sai catando uma de cada canto, reúne todas elas numa noite que deveria ser muito boa, as expectativas estavam lá no alto, mas no final das contas as coisas não são tão legais quanto elas queriam que fosse. Depois disso, a Julie começa a pensar sobre o que elas estão fazendo errado, se é que tem alguma coisa errada ali. Ela começa a ver o rumo que a vida dela mesma tomou e o rumo das amigas dela também, então ela fica se perguntando por que tudo aquilo acontece daquela forma e qual é a necessidade que as mulheres em geral têm de estar acompanhadas sempre. E é daí que ela tira a ideia de escrever um livro sobre esse tema, e ela começa a viajar por vários e vários lugares do mundo para pesquisar sobre as culturas diferentes, sobre as visões que as mulheres têm ao redor do mundo. A ideia é bem legal e poderia ser muito bem abordada, só que eu senti assim uma coisa muito esquisita nesse livro. Pra começar, que eu achei o assunto e as abordagens um pouco fúteis, então era uma coisa assim que eu ficava lendo e pensando, isso não vai acrescentar nada na minha vida e eu não vou chegar a lugar nenhum. Em segundo lugar, uma coisa que me incomodou demais foi os estereótipos que essa mulher abordou durante toda a sua viagem. Pra vocês terem uma ideia, quando ela passou aqui pelo Brasil, o Brasil foi descrito meio que como um lugar de samba e sexo livre, de putaria e essas coisas assim. No livro, as personagens diziam que era meio que comum você estar numa balada e o cara chegar e te beijar simplesmente assim, sem falar nada, e que isso era normal e aceitável. Elas também falavam coisas como que se você fosse casar ou como se você fosse namorar, era meio que uma certeza da sua vida que o cara ia te trair, mas que você não devia muito se preocupar com isso porque é assim mesmo. Essa passagem pelo Brasil foi tão surreal e tão ridícula que uma das personagens que veio junto com a Julie para o Brasil um dia falou, eu vou pedir um prostituto. Aí ela pegou um catálogo de prostitutos que tinha no hotel e ela simplesmente escolheu e o cara foi lá e foi isso.
essa é a história do Brasil. Então sim, eu achei que essa história poderia ser legal, porque ela tinha tudo pra ser legal, ela só foi abordada de uma forma bem infeliz, então ela me decepcionou um pouco e sei lá, eu acho que eu não indicaria esse livro. Pelo menos não pra quem tem um gosto literário assim parecido com o meu. Mas é claro que sempre vai ter pessoas que vão pensar diferente de mim. Então, se você quiser, se você sentir vontade de ler, leia independente do que eu tô falando aqui. Eu já fiz uma resenha também de como ser solteira, então se vocês quiserem ler e saber mais do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui no box de informações. A minha terceira leitura do mês foi Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare. Como vocês já sabem, a Cassandra Clare é autora de mais outras duas séries bem famosas que seguem o mesmo estilo da Dama da Meia-Noite, que é uma nova série que ela tá lançando. A primeira série é Os Instrumentos Mortais, a segunda série são As Peças Infernais e esse terceiro aqui são Os Artifícios das Trevas. Dama da Meia-Noite é um livro pra quem já leu as outras séries dela, porque eles falam basicamente dos mesmos assuntos e ele tem muita bagagem que você conheceu lá nas outras séries. Inclusive, ele também fala sobre personagens que foram apresentados nas outras séries e ele fala um pouco sobre o que aconteceu com eles, então seria bastante spoiler se você não tivesse conhecido os outros livros antes de ler esse. Em Dama da Meia-Noite a gente vai ver a história da Emma, que é uma caçadora de sombras, e ela tem um Parabatai, né, o seu melhor amigo pra vida toda, etc, aquela coisa que vocês já conhecem, que é o Julian. A Emma tem uma história bem triste porque os pais dela foram assassinados e eles foram encontrados de uma forma que não justificava o que tinha acontecido com eles. Depois de alguns anos sem resposta e procurando entender tudo o que tinha acontecido, várias novas mortes começaram a aparecer e algumas características que tinha nos pais da Emma também foram apresentadas nesses novos corpos. Então a Emma e os outros caçadores de sombras do instituto em que ela mora começam a pesquisar mais sobre isso e eles vão se aprofundando cada vez mais e descobrindo coisas que eles nem imaginavam. A história é muito interessante, muito nova, muito cheia de coisa e te prende bastante. Mas também tem um problema, porque como todos os outros livros também, essa mulher gosta de escrever, então ela escreve tijolos desse tamanho e a leitura fica um pouco cansativa. Às vezes ela demora muito pra chegar nas partes de ação, nas partes que vão acontecer algumas coisas interessantes e ela se perde descrevendo banalidades e coisas que não tem tanta importância assim pra história. Mas quem é fã dos Instrumentos Mortais e das Peças Infernais também provavelmente vai gostar dos Artifícios das Trevas. É esse o nome da nova série, né? É isso mesmo. A minha quarta leitura do mês foi um livro que eu estava muito ansiosa pra ler, que é O Azeitona, do Bruno Miranda. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal, eu fiz um vídeo só sobre ele, porque realmente era um livro que eu estava muito ansiosa, que eu queria muito conhecer, então assim que chegou eu corri pra ler ele super rapidinho e já fiz o vídeo pra vocês. Mas pra dar uma breve resumida, ele conta a história de um adolescente que, em um dia normal da sua vida, foi convidado para participar de um programa que falava sobre pais adolescentes. Tudo seria ótimo se não fosse o fato de que ele não vai ser pai e que ele não tem nem mesmo uma namorada. Mas mesmo assim, ele resolve participar desse programa, então muitas mentiras estão envolvidas aí, ele tem que fingir pra todo mundo que ele tem uma namorada e que ele vai ter um filho, então as coisas ficam bem confusas, bem misturadas, bem complicadas, mas tudo vai se resolvendo de uma forma ou de outra. Além dessa loucura toda, o livro também fala sobre várias questões familiares e é muito interessante a forma como ele aborda vários tipos de problemas familiares no mesmo livro. As relações são sempre muito bem retratadas, muito bem construídas e a forma como o livro todo é narrado, é descrito e etc. é bem leve, bem divertido, bem envolvente. Se você quer saber mais sobre esse livro, o link tá aqui no box de informações e também nos cards aqui em cima. E a minha quinta e última leitura do mês foi Outro Conto Sombrio dos Green. Bom, como o próprio título já sugere, ele vai contar alguns contos, aqueles contos de fadas que muitas vezes a gente já conhece, mas agora sobre uma perspectiva mais sombria. E quando eu digo sombria, é realmente sombria e sangrenta e esquisita e pesada e etc. Nesse livro a gente vai ver a história do João, aquele do pé de feijão, Gil, que é a prima do João, e o sapo de 3 pernas. Durante todo o livro, esses 3 personagens vão passando por outros contos que a gente já conhece, só que aqui eles são retratados de forma bem mais intensa, vamos dizer assim. As histórias são muito legais e é muito divertido a gente pensar em tudo aquilo que a gente conhece, né? Tipo, o conto quando ele é apresentado, a gente começa a imaginar, ah, que legal, já conheço essa história de algum lugar. Só que aí tudo vai se encaminhando de um jeito que fica totalmente diferente e você fica apreensivo pra saber como vai ser aquele final, porque você sabe que nunca vai dar totalmente certo, porque aqui os contos são mais sombrios. Outro ponto que eu não posso deixar de mencionar sobre esse livro é o tipo de narração, porque é muito engraçado e muito legal. Por várias e várias vezes, o narrador interrompe a história para conversar com a gente
Então ele fala diretamente como se ele estivesse aqui do nosso lado. A forma como esse narrador fala também é bem divertida e a gente fica bem curioso com tudo que ele tá contando. Eu gostei muito desse livro, eu acho que eu gostei de tudo nele. Eu gostei da forma como ele foi escrito, eu gostei da capa, eu gostei das histórias e eu adorava quando tinha bastante sangue, triplas e coisas assim, porque, né, muito mais legal. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber se vocês também já leram algum desses livros que eu contei aqui pra vocês, ou se vocês têm vontade de ler alguns desses. Se vocês também tiverem algum livro super legal pra me indicar, comenta aqui embaixo, porque eu sempre gosto muito de ver as sugestões de vocês. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve também aqui no canal e por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!